Bom dia a todos os ouvintes. Patrícia, paz e luz para todos. Falar de Fernando Alcoforado eu precisaria de muito tempo, mas é bom que a sociedade compreenda quando há entre nós uma inteligência como a de Fernando Alcoforado. Por quê? Porque Fernando Alcoforado é um ponto fora da curva. Acredite, Patrícia, tem muita coisa, muito conhecimento, traz luz para a nossa humanidade evoluir. Fernando Alcoforado, ele não tem ideologia preferencial. Ele realmente fala a verdade com base na ciência e no conhecimento. É preciso realmente a gente olhar com muito carinho o que Fernando Alcoforado tem dito há muitos anos, ao longo da sua jornada, e realmente fica para a história. Então eu tenho uma honra muito grande de estar hoje compartilhando essa bancada da Rádio Excelsior com Fernando Alcoforado, que tenho absoluta certeza que esse momento fica para a história da humanidade. Bom dia, Fernando Alcoforado, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que teria muito mais coisa para falar, mas eu conhecendo o senhor, sei que o senhor é um homem de muita delicadeza, então não precisa ficar fazendo muitas flores. A própria humanidade o reconhece e o reconhecerá. E o Dr. Fernando Alcoforado, que é doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, tem um vasto currículo, autor de livros. Essa é a última obra que ele brinda a todos nós, Como Inventar o Futuro para mudar o mundo. Alguém poderia dizer quanta pretensão, mas é sabedoria mesmo, é conhecimento a serviço da humanidade. Por favor, nos fale como surgiu essa obra. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço ao nosso querido amigo Ezequiel pelas palavras elogiosas a nosso respeito. Eu tenho a dizer que esse livro é produto de muitos anos de estudo e pesquisa que temos realizados, e além disso é produto também de aquisição de conhecimentos que adquirimos participando de congressos, seminários internacionais relacionados com a questão da economia mundial, com relação à questão do meio ambiente e com relação à questão das relações internacionais. Então, a partir desses estudos e pesquisas, a partir do conhecimento que adquirimos ao longo de muitos anos de estudos e pesquisas, nós resolvemos produzir esse livro porque constatamos, a partir dos elementos que conseguimos levantar nas pesquisas que realizamos, que o mundo caminha para um desastre de grandes proporções na economia, no meio ambiente e nas relações internacionais. E as consequências desses eventos no futuro serão catastróficas, serão danosas para toda a humanidade. Pode levar até o fim da própria humanidade e da vida no planeta, porque diante do quadro de crise que deve se aprofundar no futuro, provavelmente pode ocorrer uma nova guerra mundial. Como já aconteceu, por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial, que resultou de a primeira grande depressão na economia mundial em 1873. E a Segunda Guerra Mundial, que foi consequência da segunda grande depressão na economia mundial em 1929, com o crack da Bolsa de Nova York. Então nós estamos caminhando exatamente para uma grande depressão que poderá acontecer em meados do século XXI. Nossos estudos apontam isso, baseados em dados econômicos, em pesquisas que nós realizamos, e nós estamos constatando que a partir de meados do século XXI, o sistema econômico que nós estamos vivendo vai produzir uma devastação gigantesca em todo o planeta, com guerras, conflitos de toda ordem, desigualdade social se aprofundando ao longo do tempo. E o que pode acontecer, pode resultar de tudo isso é uma nova conflagração mundial, como aconteceu já com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos diante de um cenário terrível para a humanidade, não só com relação à economia, mas também com relação ao meio ambiente. Porque além da exaustão dos recursos naturais do planeta, nós temos a mudança climática que também é catastrófica. Se nada for realizado até 2030, de acordo com os estudos e pesquisas realizados pela ONU e pela comunidade científica internacional,
não haverá possibilidade de solução se nada for feito até 2030. O mundo vai virar de ponta cabeça com relação ao meio ambiente, com a ocorrência de furacões, tufões. O nível do mar deve se elevar por conta do aumento da temperatura no planeta e pode se elevar de 12 a 22 metros de altura. E então várias cidades litorâneas serão submersas, ilhas serão submersas. E quanto aos conflitos, os conflitos internacionais, podem se aprofundar, podem se agravar ao longo do tempo, diante dos focos de guerra que estão aí, que nós constatamos e vemos a cada momento, e não há, digamos assim, uma perspectiva de solução a curto prazo. Nosso livro propõe soluções para isso, e isso nós falaremos mais adiante, a partir do desenvolvimento do programa. Alguém poderia dizer, mas esse é um cenário realmente desolador, preocupante, e isso que você traz no livro, alguém também poderia dizer, será que são só suposições? Eu estou aqui na minha sexta-feira, pensando no meu fim de semana, e aí a gente vem falando de um cenário tão trágico, mas é uma realidade. Nós não estamos falando aqui de uma ficção, de um livro que foi baseado numa ficção, né? Não, estamos falando de fatos da realidade, com base em estudos e também vários congressos que o nosso convidado, Fernando Alcoforado, tem participado ao longo da sua trajetória. Eu queria também fazer uma breve colaboração, dizer o seguinte: o Fernando Alcoforado é engenheiro, conhece muito bem de matemática, de física, né, de meio ambiente, e hoje na matemática a gente consegue realmente prever fatos. Tem várias equações, várias maneiras de se fazer isso. Isso é possível. Isso é possível ser feito. É bom deixar isso bem claro. A outra coisa importante que a gente precisa dizer para o ouvinte é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, as ODS 2030, já foi uma preocupação da ONU com toda a humanidade. Ou seja, já foi dado ali um passo importante, Alcoforado, de entendimento para onde nós estamos indo, se a gente não mudar esse curso imediatamente. Outra coisa que, no meu entendimento, que talvez você possa falar muito melhor do que eu, é que hoje, com a inteligência artificial chegando, com as redes sociais, com a internet, as informações elas estão em todos os cantos. E muito em breve vai estar em objetos e mais outras coisas. Isso vai ressignificar os relacionamentos, vai ressignificar o emprego, o trabalho, enfim, será a grande revolução da humanidade. Isso a gente não está falando de muito longe, a gente está falando de coisas que estão na porta para acontecer. Então, eu acho que o que o Alcoforado traz é de extrema importância e a gente precisa olhar isso com muito carinho, com muito cuidado. E aqui no Brasil, Alcoforado, eu insisto em dizer, precisamos construir meios para que o desenvolvimento ele chegue para todos. E realmente a gente olhe esse olhar com carinho a essas ODS 2030. Então, eu queria agora que você falasse um pouco mais aprofundasse um pouco mais dentro desse cenário, quais são as soluções viáveis, qual é o caminho que a gente pode percorrer para que esse fim não venha realmente a acontecer com a nossa humanidade. Bem, o que nós nos propomos como solução para o problema, primeiro para a questão da economia. O que é que nós propomos? Diante do cenário catastrófico que se apresenta para a economia, que a economia global, a taxa, quando eu falo que a economia tende a uma situação catastrófica, é porque baseada em dois dados importantíssimos. Primeiro, que a taxa de lucro do sistema capitalista mundial deverá alcançar o valor igual a zero em meados do século XXI, ou seja, rigorosamente em 2057. E a taxa de crescimento do produto bruto mundial, ou seja, do crescimento da riqueza produzida pela humanidade, deverá alcançar o crescimento zero em 2057. Então há uma convergência entre esses dois números. Taxa de lucro zero em 2059 e taxa de crescimento do produto bruto mundial em 2057. Evidentemente que quando a taxa de crescimento chega a zero e a taxa de lucro chega a zero, não haverá mais investimentos. Então a tendência vai ser o quê? Desemprego em massa, em escala planetária. Já não vai ser um ou outro país. Outra, pobreza extrema em escala planetária também. E outro aspecto também que é importante considerar, quebradeira de empresas, muitas empresas vão quebrar.
mesmo a utilização da inteligência artificial, do avanço tecnológico, não vai ser suficiente para resolver o problema. Isso requer uma solução política em escala global para o problema que nós estamos enfrentando. Para isso é preciso constituir um governo mundial, porque a ONU, que deveria exercer esse papel, não exerce exatamente esse papel, não tem força suficiente para assegurar a governabilidade da economia mundial e ordenar o sistema econômico. Então as coisas acontecem de forma caótica. Não há, digamos assim, nenhuma governança global que impeça que essa situação que tende à catástrofe aconteça. Então temos que constituir um governo mundial que, no caso, nós poderíamos considerar a ONU como se fosse o parlamento mundial. Esse parlamento deveria ser eleito pela população do planeta. Cada país deveria eleger seus representantes nas Nações Unidas, na nova Organização das Nações Unidas. E essa nova Organização das Nações Unidas elegeria um novo governo, poder executivo global, que exerceria esse papel de mediar os conflitos internacionais e de encontrar a solução para a questão econômica do planeta. E outra coisa importante é o seguinte: e hoje existe o chamado direito internacional, mas esse direito internacional não é respeitado por ninguém. É preciso, então, que haja uma governança mundial com poderes suficientes para que o Estado de Direito Internacional seja aplicado e respeitado com a presença de um governo mundial verdadeiramente democrático. Então, com relação à economia, a solução é exatamente essa que estamos propondo. Um governo mundial. Um governo mundial, quer dizer, com uma nova Organização das Nações Unidas. Com relação também ao meio ambiente, como engenheiro ambiental, você já colocou algumas questões, mas tem outras tantas importantes que o livro traz, né? Como que nós estamos lidando com o meio ambiente hoje? O que o futuro está nos mostrando, nos apontando? E sob sua perspectiva, o que é preciso ser feito de imediato para tentarmos reverter essa situação? Bem, nós falamos sobre a questão da economia mundial que tende a um quadro catastrófico, e a solução nós apontamos há pouco, mas com relação ao meio ambiente, a situação também tende a uma situação de catástrofe. E o ano, digamos assim, limite para que as soluções sejam realizadas em nosso planeta é 2030. Há tentativas, digamos, de solução para isso, como o Acordo de Paris, com a COP21, promovido pelas Nações Unidas. Mas a COP21, ela tem sido insuficiente. Ela é insuficiente, depois eu vou dizer por que exatamente ela tem sido insuficiente. Ela estabelece metas, mas não define como essas metas deverão ser alcançadas. Então essa é a grande crítica que eu faço com relação ao Acordo de Paris. Estabeleceu a meta de alcançar, de limitar o aumento da temperatura do planeta em 2 graus. Mas só estabelecer uma meta não é suficiente. Isso vira pura e simplesmente uma carta de intenção. É preciso que se estabeleça metas, os meios que devem ser utilizados para que essa meta seja alcançada. Quais são os problemas que nós temos no meio ambiente? Nós temos a exaustão dos recursos naturais do planeta e temos mudança climática catastrófica global. Com relação à exaustão dos recursos naturais do planeta, é o seguinte: nós chegamos a uma situação em que hoje os recursos utilizados hoje no planeta Terra, os recursos naturais utilizados, já ultrapassam em 41% a capacidade de reposição da Terra. Em 2030, com a população planetária de 10 bilhões de pessoas, nós vamos precisar de 2 terras para atender necessidades da população mundial. Quer dizer, está havendo um consumo exorbitante dos recursos naturais que pode levar ao seu esgotamento já em meados do século XXI. Então, na medida que haja esgotamento dos recursos naturais do planeta, então há a tendência de que muitos dos itens que nós temos hoje, como, por exemplo, produção de aço, precisa do ferro. O ferro tende a se esgotar também. Você vai precisar, por exemplo, do titânio para a produção de vários itens. Vai desaparecer também. Nós temos vários minerais. No livro apresento uma tabela que mostra a data de extinção de vários dos recursos minerais, e isso daí vai provocar exatamente problemas muito sérios.
Então, por exemplo, hoje, de acordo com um estudo do Global Footprint Network, os japoneses consomem 7 vezes mais do que têm, e seriam necessárias 4 Itálias para abastecer os italianos. E os países industrializados consomem o dobro dos recursos que eles próprios dispõem, então eles têm que importar esses recursos. Mas os recursos do planeta, em outras palavras, estão se esgotando, os recursos naturais do planeta. Temos problemas sérios com relação à água, que também tende a se tornar escassa, e a deterioração, e também é uma fonte de conflitos internacionais. Muitas das guerras do século XXI vão ser resultantes do problema da água. Há problemas, por exemplo, com relação ao Nilo, o Egito em conflito com países que utilizam as águas do Nilo, o Rio Jordão, Israel, em conflito com palestinos e outros países da região também. Nós temos, por exemplo, conflito entre Estados Unidos e o México pelo Rio Colorado. E então, na medida que o tempo for passando, o conflito pela água vai se agudizar profundamente. E então, além dessa questão do esgotamento dos recursos, nós temos também a questão do limite na produção de alimentos. A Terra só tem capacidade para produzir alimentos para 11 bilhões de pessoas. E nós vamos alcançar 10 bilhões em 2050. E provavelmente devemos ultrapassar 11 bilhões até o final do século. Isso pode significar também problemas muito sérios. Muita gente vai morrer de fome simplesmente porque a capacidade de produção não será suficiente para atender às necessidades. Isso daqui é baseado, não é em palpite, é baseado em estudos e pesquisas de várias universidades em todo o mundo. E para a solução dos problemas do esgotamento dos recursos naturais do planeta, nós estamos defendendo a tese de que deveríamos reciclar os produtos que são fabricados. Quer dizer, a reciclagem é a base, digamos assim, de uma economia que ele procura, digamos assim, pelo menos adiar a exaustão dos recursos naturais do planeta, mas eu diria que se o trabalho de reciclagem acontecer, provavelmente muitos dos recursos que ainda estão disponíveis, eles poderão durar por bastante tempo. E a questão que eu falei também sobre a mudança climática, que ela tem como causa a emissão de gases do efeito estufa, esses gases eles se acumulam na camada mais alta da atmosfera e impede que a radiação solar que penetra na atmosfera do nosso planeta, essa radiação ela escape para o espaço sideral. Então, na medida em que os gases se acumulam, eles funcionam como uma barreira à saída dessa radiação solar. E aí aumenta a temperatura do planeta, e isso daí está provocando um aumento de temperatura que de 1860 até o momento, a temperatura do planeta, que era, por exemplo, em 1860, da ordem de 12 graus centígrados, a temperatura média, hoje alcançou 15 graus centígrados. E essa temperatura, se nada for feito para que esse aumento aconteça daqui para frente, poderá alcançar 19 graus centígrados em 2100. E evidentemente que um aumento na temperatura dessa ordem de grandeza vai significar uma mudança climática muito significativa. Impactos sobre a agricultura, com secas extremas em alguns locais, chuvas intensas em outras. Mas um fato grave é que, por exemplo, o aumento da temperatura do planeta vai provocar o derretimento das calotas polares, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. O Polo Norte já está desaparecendo. E o Polo Sul também começa a desaparecer. E também nas cordilheiras. A Groenlândia também está ameaçada de provocar o seu derretimento completo. Então, o aumento da temperatura acima de 2 graus, se ultrapassar os 2 graus centígrados, tudo isso daí vai colocar o planeta numa situação catastrófica, com aumento, por exemplo, de furacões e tufões, inclusive no Atlântico Sul. Fato esse que não existe, por exemplo, aqui no Oceano Atlântico, aqui na região do Brasil e da África, né? Quer dizer, os furacões e tufões, eles estão hoje localizados no Caribe, ali naquela região do Oceano Índico, mas
Na medida em que a temperatura aumenta, essas situações vão acontecer, mas existe um fato ainda mais grave, que é que com o derretimento das calotas polares e das cordilheiras, vai haver um aumento do nível do mar de 12 a 22 metros. E isso daí está pesquisado e analisado profundamente por várias universidades que apontam que essa elevação poderá acontecer. Então, cidades litorâneas, como é o caso de Salvador, tendem a desaparecer por conta do aumento da temperatura, do aumento do nível do mar. E, evidentemente, que esse é um cenário que, para ser evitado, requereria soluções, sobretudo sobre duas áreas que são determinantes para esse problema e que o Acordo de Paris não contemplou, que é a questão da necessidade de uma mudança da matriz energética mundial. Porque hoje, por exemplo, 88% da matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Nós deveríamos mudar essa matriz, reduzindo a metade o uso do petróleo, reduzindo de 90% o uso do carvão e fazendo com que 70% da matriz energética do futuro, já a partir de 2030, seja de recursos renováveis, como energia solar, eólica e biomassa. Então, essa revolução energética é urgente e precisa ser feita para evitar esse cenário catastrófico. E outro problema é a questão das cidades, que nós deveríamos... as cidades, por exemplo, todas as cidades mundiais são responsáveis por 70% da emissão de gases do efeito estufa. Então, precisa haver um modelo de desenvolvimento sustentável nas cidades, no sentido de... E outra coisa também, tem que combater o desmatamento, que é um fator também que contribui, é importante porque as florestas absorvem o dióxido de carbono. É preciso que haja áreas verdes, as cidades tenham áreas verdes em maior tamanho, E então tudo isso é importante para que a temperatura do planeta não aumente significativamente a ponto de provocar essas catástrofes que a pouco você tem. Importante salientar também, Fernando, a questão do impacto que isso traz para a saúde, para a qualidade de vida, já que estamos num programa que tem essa preocupação. Então, tudo isso acontece no meio ambiente, está previsto, como dissemos antes, não é uma tese baseada sem informação, que não tem embasamento, mas tem sim estudos e pesquisa. Nós podemos dizer, está bem distante, eu estou aqui em 2018, pois é, 2019 para chegar até 2030, 2059, como você falou, falta muito tempo, mas tudo isso é muito rápido, né? Claro. E tem um impacto já agora, não vai esperar chegar exatamente o que está previsto para acontecer, para que os problemas comecem a acontecer na vida das pessoas. Hoje a gente já tem tido impacto na saúde e qualidade de vida por esse cenário aí que você apresenta? Claro que sim. E essa situação já está sendo sentida, não? Inclusive, por exemplo, na Europa, até nos países industrializados, já está acontecendo em função do aumento da temperatura. Já tem muitas pessoas, sobretudo pessoas idosas, que têm sido afetadas, por exemplo, pelo calor extremo. Por exemplo, a Europa está com temperaturas acima de 40 graus centígrados. Então isso, é claro que traz problemas graves para a saúde. E é claro, poluição do ar. A poluição do ar, claro, quer dizer, na medida que os gases do efeito estufa se acumulam na atmosfera, isso traz consequências para a saúde da população. E, evidentemente, que não é só a questão do meio ambiente, essa questão da mudança climática. Também a própria economia. Na medida que a economia se deteriora, os governos ficam cada vez mais com menos recursos para investir em saúde, educação, para atender as necessidades sociais da população. Então, tudo isso daí impacta sobre a saúde da população. Sim. Entendeu? Inevitavelmente. Deixa eu... O ouvinte que está chegando agora, nós estamos com o Dr. Fernando Acoforado, falando sobre como inventar um novo futuro para o mundo. Foi um livro que foi lançado, né? Teve um lançamento ontem, nós estamos aqui trazendo para você os dados que esse livro apresenta e mostrar o que o futuro está apontando para o mundo e para que todos fiquem alerta. E é importante que, às vezes, tem um ouvinte que pode dizer, mas isso está muito longe, isso aí é uma falácia. Às vezes a gente encontra essas informações na internet. Vejam, é bom que a gente compreenda que os dados científicos, contestar um dado científico, é preciso realmente
ter o conhecimento, perdão, para a gente realmente vir falar alguma coisa, tem todo o embasamento científico. Então, e a ciência, ela trabalha em causa e efeito. Existem vários modelos hoje computacionais, de equações complexas, tudo que mostram, e você consegue fazer previsões. Isso é real. Então isso é ciência. É bom que a gente compreenda isso. Então, quando o Fernando Alcoforado traz essas informações, parece que a gente está indo para um inferno de Dante. Não. Na verdade, o que está sendo colocado é que, se não tomar uma providência, a gente realmente vai para esse inferno de Dante, no meu entendimento. Então, o que o Fernando Alcoforado traz, que é uma colaboração importantíssima, ele reúne várias informações, vários estudos publicados nas universidades, principais universidades do mundo inteiro, e traz para a gente os principais problemas que deverão convergir ao longo do tempo nas próximas décadas e, quiçá, no próximo século. E é bom a gente compreender isso, porque até quando a gente ouve várias reportagens falando sobre a mudança da matriz energética, efeito estufa, economia solidária, neoliberalismo, entre outras coisas, a gente precisa compreender esse cenário como um todo e fazer essas conexões. E assim, quem lida com números tem essa facilidade de fazer essas conexões, encontrar os parâmetros das equações e dizer, olha, a gente está caminhando para isso, e alertar a humanidade. Agora, como o Fernando coloca com muita propriedade, isso é uma decisão política. A gente precisa entender que todos nós estamos no mesmo barco, precisamos sobreviver e ter uma terra feliz, de paz e luz para todos. Então, Fernando, eu acho que é uma colaboração importantíssima que você traz. Essa questão da matriz energética, por muitos interesses financeiros que tem no petróleo, inclusive fez guerras e constrói guerras por conta do petróleo, é preciso repensar isso com urgência, não só por conta da nova matriz energética, que ela é mais limpa, que usa energia solar, eólica, entre outras coisas, mas sobretudo sobre a sobrevivência do planeta, né? O Papa Francisco, inclusive, recentemente teve esse encontro com os principais líderes mundiais do universo do petróleo. Então eu acho que é assertivo sim as coisas que você traz, acho que tem muito mais informação dentro desse livro. Queria que você colaborasse mais um pouco com o nosso ouvinte e falasse um pouco mais do que a gente não disse ainda, que está aí dentro. Antes dessa fala, só trazer também aqui a participação dos ouvintes. A Zorilda que faz uma pergunta, e vou deixar aí para o final. A preocupação dela é exatamente como que fazer, como reverter a situação. E tem o Carlos Prazeres que está na linha agora. Bom dia, companheira Patrícia, bom dia, Ezequiel, bom dia aí, acredito que o professor Fernando, né? Sim. Patrícia, primeiro, se você me permitisse aí, pedir a você, o Ezequiel, que retomasse com Saúde no Ar as doações de sangue, aqueles que a gente fazia outubro, fevereiro e junho. Por quê? Hoje, dos 8 tipos de sangue, 5 estão em situação crítica, então fica essa sugestão aí para a gente retomar a partir de outubro, tá? Perfeitamente. Agora, a parabenizar esse tema, como inventar o futuro, porque o futuro tem que ser inventado a cada dia, porque o futuro não existe, né? E essa questão aí de achar que 50 anos está muito longe, gente, é por isso que até as nossas barragens estão rompendo. E aí a minha pergunta para o professor. Professor, o que nós, população, que ouve problema como esse, que deveria estar ouvindo hoje, eram os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores que fazem os projetos, que tem os engenheiros aos seus pés, os gestores, que faz as barragens, e no seu projeto da barragem, não coloca que essa barragem tem que suportar não só chuvisco, nem aguaceiros, mas suportar temporais. A nossa cidade, quando inunda, vai o prefeito, vai o pessoal aí da meteorologia, choveu demais, é vergonha de menos. A pergunta, professor, é essa: o que fazer para a gente pressionar para esses engenheiros projetem o futuro, preparando de fato para que a gente possa, uma barragem possa receber temporais e não romper assim, capaz de matar gente e pessoas, tá? Um abraço para o senhor e Deus ilumine para que a gente possa usar, né, a nossa inteligência e o conhecimento com sabedoria, porque a sabedoria é divina, a inteligência nossa, ela é passageira, ela mata também. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada, Carlos. Por favor. Bem, meu amigo, agradeço pela sua pergunta, que é muito pertinente. Eu diria, com relação à questão das barragens, que eu, por exemplo, que sou engenheiro de formação, quando estudamos, nós procuramos abordar um projeto de barragem levando em conta
3 aspectos. Um aspecto é a questão da segurança. Tecnicamente, usar a melhor técnica possível para evitar problemas como esses que ocorreram. Não só aqui na Bahia, parece que ontem, né? E também casos como Brumadinho e Mariana, né? Que houve também problemas muito sérios. Mas, primeiro aspecto é a questão da segurança. E isso é o que nós aprendemos nas nossas faculdades de engenharia. Segundo, a questão do meio ambiente. Respeitar, digamos assim, que a obra ela minimize os impactos sobre o meio ambiente. E terceiro aspecto é a questão econômica. Agora, o que acontece muitas vezes é que a economia é privilegiada em detrimento dos dois aspectos, a segurança e o meio ambiente, pelos gestores dessas, por exemplo, pelos responsáveis pela implantação dessas barragens. Então, isso faz com que, digamos assim, na medida em que fazer obras de mais baixo custo implica em comprometimento da segurança e da questão do meio ambiente. Isso é o que resultou do problema em Brumadinho e Mariana, e provavelmente deve ter resultado também, eu não tenho elementos para afirmar, mas pode ter sido consequência do problema ocorrido ontem aqui na Bahia, né? Mas um aspecto que eu queria também deixar bem claro é que falta também o problema da manutenção. Muitas vezes isso é negligenciado. Então, a falta de manutenção e a escolha, digamos assim, de uma solução que não leva em conta, que privilegia o econômico em detrimento da segurança e da questão do meio ambiente, é que leva a situações como essa. Então, o que é preciso é que as autoridades públicas, elas passem a adotar outros critérios que não os que existem hoje. Por exemplo, as licitações fazem como escolha, geralmente privilegiam o custo mínimo. Na medida que se adota o custo mínimo, então compromete a segurança e a questão do meio ambiente. Então, essa é uma regra que precisa mudar. A lei de licitação que leva em conta esse critério de custo mínimo para a escolha da solução das obras públicas. Perfeitamente. Custo mínimo também qualidade. Aí tem a pergunta da Eliette, ela fez apenas uma observação. Ela diz o seguinte: há cerca de quase uma década, ela leu numa revista que futuramente poderemos ter uma guerra mundial pela falta de água, 10 anos atrás. A gente já está anunciando isso, aparece aí nos seus estudos, né, doutor Fernando, como uma possibilidade real. A gente encerra com a pergunta da Zorilda, que diz: o que então é possível ser feito? Será que é possível reverter? Qual o papel de cada um, de cada cidadão? Não ficar apenas esperando a catástrofe, esse futuro aí de tantas coisas negativas chegar. Mas o que é possível ainda ser feito agora? A proposta que nós apresentamos aqui no nosso livro, na realidade, o objetivo do livro é que sejam estabelecidas políticas para a promoção, primeiro, do progresso econômico e social, segundo, políticas para a obtenção da sustentabilidade ambiental do planeta, e terceiro, políticas para a obtenção da paz mundial. Para a promoção do progresso econômico e social, a solução que nós propomos é constituir um governo mundial que atuaria para coordenar as políticas econômicas nacionais, a fim de evitar desastres sistêmicos maiores, como o que aconteceram em 1873, 1929 e 2008, e promover o progresso econômico e social em cada país e globalmente. Substituir o sistema atual, o capitalismo, que tende ao fim. Ele vai ter o mesmo fim que o escravismo teve, que durou 1000 anos e que chegou ao fim no século II com a queda do Império Romano, com a revolta dos escravos e dos povos bárbaros, que derrubaram o Império Romano e acabou com a escravidão existente naquela época. A partir do século II surgiu o feudalismo. O feudalismo se caracterizava pela servidão das pessoas nas fazendas, porque a vida era rural, sobretudo. Então, o feudalismo durou do século II até o século XII. Ou seja, tanto o escravismo como o feudalismo duraram 1000 anos. O capitalismo também, que foi inaugurado no século XII, tende também a chegar ao fim
provavelmente em meados do século XXI, completando também esse ciclo de 1000 anos. Então, o que acontece é o seguinte, parece que, olhando assim a evolução da história, que os ciclos das economias correspondem a 1000 anos. Então, para, digamos assim, promover o progresso econômico e social, temos que substituir o capitalismo em cada país pela social-democracia, similar dos países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, que se caracteriza pela combinação de um amplo estado de bem-estar social, com rígidos mecanismos de regulação das forças do mercado, com capacidade de colocar a economia em uma trajetória dinâmica. Eu quero dizer também o seguinte, a ONU tem um indicador de felicidade dos países do mundo, e os países escandinavos estão no topo da lista, simplesmente porque a política que existe lá é social-democrata, em que respeita a população, os interesses da população, do meio ambiente, de modo que o progresso econômico e social lá é compartilhado por toda a população. Políticas para a obtenção da sustentabilidade ambiental, isso requer que também haja a constituição de um governo mundial, para que, digamos assim, possa haver um ordenamento do planeta, dando início à terceira revolução energética, que deve se traduzir na implantação do sistema de energia sustentável, implantar cidades sustentáveis com a política de desenvolvimento econômico e social compatibilizado com o meio ambiente e adotar um modelo de desenvolvimento sustentável em todo o planeta. Quando a gente fala em modelo de desenvolvimento sustentável, significa o quê? Que aquilo que existe hoje em termos de recursos naturais existentes no planeta, nós as gerações atuais têm que garantir que esses recursos sejam assegurados para gerações futuras. Isso é que significa desenvolvimento sustentável. E não haver o que acontece hoje. E outro ponto é o seguinte, é edificar uma nova ordem mundial, como já falei, um governo mundial que exerce esse papel, e celebrar um contrato social planetário que possibilite o desenvolvimento econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. E, finalmente, políticas para a obtenção da paz mundial. É preciso que haja também um governo mundial para assegurar a paz mundial, mas também evitar desastres sistemas. Está comprovado que a situação atual em que o país funciona de forma, as relações internacionais são caóticas, é preciso que transforme a ONU em parlamento mundial, através dos quais seria eleito um governo mundial, e fazer com que a governança mundial a ser exercida pela ONU tenha por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta, zelar no sentido de cada Estado nacional, respeito os direitos de cada cidadão do mundo e da soberania nacional de cada país, e busca impedir a propagação dos riscos sistêmicos mundiais. Então, essas são as soluções que nós estamos propondo. Está posto aí, para quem quiser ter o livro Alcoforado, a gente vai deixar esse aqui, vamos sortear. Aí, ao longo da próxima semana, os ouvintes que ficarem interessados, mandam uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo que gostaria de ter, e até a próxima sexta-feira vamos fazer o sorteio. Onde pode encontrar o livro? As pessoas que querem ler depois, onde pode encontrar? Está à venda, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo e pode também contactar a editora, né? A editora CRB de Curitiba, e nós poderemos informá-los depois de dar o site. E passar aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu quero só finalizar, antes de finalizar, agradecer ao Fernando Alcoforado pela presença, pelo brilhante trabalho. Tenham acesso a essa obra e vamos entender o que está acontecendo com o mundo e para que você também possa se posicionar. Um abraço muito carinhoso para nosso ouvinte que está fazendo 80 anos, Dora. Obrigada pelo carinho. Para todos os seus irmãos, familiares. A dona Joana da Paixão Vitorino, que está celebrando hoje 80 anos, celebrando com você essa alegria. Muito obrigada a vocês que participaram. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Até a próxima segunda-feira, falando sobre saúde e nutrição do homem. Saúde no Ar.